colocar novamente as duas cenas aqui para serem observadas, né? Cena principal, reflexo desse lado, tá? E eu vou criar mais uma janela, mais ou menos por aqui assim, tá? Com a cena principal novamente, tá? Mas em perspectiva aqui, ok? Pra gente poder selecionar a câmera na vista aqui, tá? Vamos começar a criar um movimento de câmera criando dois quadros chaves, um inicial e um final, tá? E aí, se houver necessidade de alteração ou acréscimo de algum outro quadro-chave, a gente coloca, ok? Mas nessa vista aqui, a gente já aciona aqui guides, tá? Para a gente ter o enquadramento da câmera aqui e aqui também, tá? Guides. Deixa eu ver qual é o ponto aqui, por aqui, né? Mas aproximadamente, tá? Então vamos verificar. Eu acho que a luz aqui pode ser desligada, né? Eu acho que a gente acelera um pouquinho aqui o preview, né? O retorno. Então aqui a gente tem o principal e o reflexo, né? A gente não tem como unir as duas imagens numa única viewport por enquanto, tá? Então vamos pegar aqui o início, mais ou menos o início do movimento, olha. No frame, vou puxar um pouquinho para cá, frame 9, né? Vamos olhar aqui os frames. Frame 9, pode ser, frame 9. Vamos posicionar a câmera de uma maneira interessante. Aqui, vamos aproximar essa câmera, né? Quadrar assim parece um bom enquadramento, tá? Colocar ela um pouquinho acima do nível do chão, né? Não muito acima, um pouquinho acima só do nível zero da grade, né? Olha isso aqui, olha mais ou menos, olha a perspectiva da grade, ok? E vamos enquadrar ele aqui, tá? Olhando de uma maneira homogênea, reflexo e o principal aqui, tá? E vamos marcar um quadro-chave. Aqui, Y e Z a gente vai marcar. O X, a gente não vai animar lateralmente essa câmera. Então nem vou marcar keyframe em X, tá? E aqui, na rotação, também é só a rotação X que a gente vai alterar, olha, que é esse movimento aqui, tá? Então, vamos marcar um keyframe aqui em X, ok? E aí, vamos marcar um outro quadro-chave. Aqui vamos ver por esta vista aqui, né? Que contempla o geralzão, tá? Vamos marcar um outro quadro-chave até o momento em que o vírus termina de subir, né? Mais ou menos até aqui, tá? Mais um quadro-chave, ok? Então, nós afastamos a câmera, ok? Aqui, olha, em Z. Vamos subir com ela, né? Subir um pouquinho junto com o vírus, né? Sobe um pouco com ela. E eu vou subir mais um pouco, porque para a gente olhar um pouquinho mais o reflexo aqui, enquadrar um pouco mais o reflexo. Então a gente subir um pouco e vamos corrigir girando aqui no eixo, né? Girando em X. Ok? Então aqui a gente tem o vírus e o reflexo aqui correspondente, tá? E vamos caminhar aqui com a animação.
E aqui a gente tem que afastar mais um pouco, olha. Por causa do movimento de mola que ele começa a fazer, né? Tem que resolver o enquadramento mais um pouco. Então aqui, olha, a gente pode afastar essa câmera mais um pouco, né? Subir um pouco. Olha, vocês percebam que nessa vista aqui começa a aparecer um caminho aqui para a câmera, né? Baseado nos quadros chaves. Então, olha, até baseado nessa linha aqui, eu vou tentar deixar essa linha um pouco mais reta aqui, olha, subindo mais, tá? Subindo e afastando, olha. E vamos olhar aqui o resto da animação. Aqui me parece que ainda tem uma área aqui, né? Vamos conferir pelo render, tá? Realmente tem uma área aqui sobrando, né? Por algum motivo, eu acho que é por causa dessa tab aqui que apareceu, né? De translação e rotação, que está cobrindo um pouquinho do enquadramento aqui, tá? Então voltando aqui Então, selecionando a câmera novamente. Então, não é o caso de mexer mais com a câmera, né? Ela está bem resolvida aqui. Então, a gente regula aqui a curvatura da câmera, né? Sempre pela spline, ok? Janela spline. Aqui são as curvas criadas, ok? Vamos uma por uma, né? Vamos começar pela rotação. E enquadrar aqui a rotação, movimento de rotação. Então, aqui é simplesmente S, tá? Dá uma suavizada aqui no movimento. Vamos verificar Y e Z agora, os dois juntos? Pode ser, vamos tentar. E ok, eu acho que aqui é o mesmo caso, né? Vamos fazer S também. Tá? Bom, vamos verificar o Y primeiro. Aqui não há o que mexer, né? Acho que somente aqui deixar esses handles mais tangentes. E em Z. Mesma situação, tá? Como eu falei no começo, a gente praticamente colocou um keyframe inicial, outro final, e após esse veio mais um terceiro keyframe de ajuste, né? Vamos verificar aqui o movimento para ver se é o caso de colocar algum keyframe de ajuste nesse trecho inicial aqui. Vamos rodar um pouquinho com olha, talvez adiantar um pouquinho a subida aqui, subir um pouco mais, adiantar um pouquinho esse quadro-chave, né? Então esse início de movimento, ele pode ser puxado para trás um pouco, olha, ele está em 9, vamos puxar ele para 0, tá vendo? E aí ele já enquadrou um pouco, tá vendo? Você vê que o momento de subida, ele adiantou um pouco, né? Aqui a gente pode eventualmente adiantar esses pontos também, olha, né? Vamos acrescentar um novo movimento aqui de câmera, mas quem vai operar com esse movimento é um novo nó de Transform 3D. Com a câmera selecionada, Tools 3D, Transform 3D, tá? Então vamos separar um pouquinho esses dois. Esse
esse nó Transform 3D está tendo a função de criar a câmera simétrica, né? Esse aqui vai ter uma outra função, vai ter uma função de girar essa câmera a partir do ponto zero, né, da origem, considerando o ponto zero como ponto de rotação e o eixo Y como eixo. Então ele vai criar esse tipo de movimento aqui, tá? Esse nó que vai fazer esse tipo de movimento ao longo da animação inteira, tá? Então já vamos criar. Vamos considerar que em 0, aqui seja 0, ok? E que 3 segundos depois, em 72 frames, 3 segundos, ele gire nessa direção aqui, menos 30 graus, tá? Voltando aqui para Spline, eu quero que essa rotação perdure a timeline inteira, né? Então é só selecionar os dois keyframes e escolher Set Relative. Então aqui, com isso, a gente tem esse resultado, ok? Vamos ver como fica com os dois layers combinados. Vamos compor tudo isso com o fundo aqui, né? Então vamos trazer mais próximo e conectar em foreground para ele se tornar uma camada que se sobreponha ao background de fundo, né? Então é isso que temos aqui, tá? Esse reflexo aqui a gente acrescenta algumas alterações, tá? Vamos esticar um pouquinho aqui, abrir um pouco o espaço para a gente acrescentar alguns nós aqui, tá? O primeiro deles é um segundo color corrector aqui. De maneira a mesclar um pouco essa cor do reflexo com a cor de fundo aqui. Então a ideia seria, por exemplo, puxar aqui esse tint para um azulado, olha, para um ciano, alguma coisa aqui nessa linha, né? Não muito, eu acho que por aqui pode estar interessante, né? Eventualmente tornar ele um pouco mais escuro do que isso, né? Tirar um pouquinho o ganho dele. Não muito, né? 0,8 talvez seja interessante. Ok? E aqui a gente acrescenta um nó para dar uma transparência também para ele, né? Então aqui a gente entra com Color, Channel Booleans, Clear, e aqui nessa última aba em Blend a gente escolhe uma porcentagem aqui, né, de opacidade. Vamos puxando aqui um pouco, talvez esses 25% aqui pode ser um bom valor, tá? Então aqui a gente já tem uma mudança, né, para o reflexo, e agora a gente constrói mais uma mudança. E aí esse shape de plano aqui, né, de chão, ele vai ser necessário agora. Então observem o seguinte: aqui não precisa ser tanta distância, né, desses dois nós, né? Podemos aproximá-los só mais um pouco aqui, tá? Eu quero criar uma refração de luz aqui para dar a impressão de que esse reflexo ele está em alguma superfície irregular, uma ondulação de água ou qualquer outra coisa, né? Mas que não seja assim um espelho tão perfeito quanto aparenta aqui, tá? O que é necessário fazer? Primeiro é escolher aqui uma imagem que represente uma irregularidade na superfície que provoque uma certa refração da luz.
Então vamos testar essa imagem aqui, tá? Trazer aqui para a composição, ok? Essa imagem eu aplico aqui no plano, né? Aqui eu vou tirar o grid, ok? Mas vamos pensar o seguinte, eu preciso criar um terceiro render separado só com essa superfície, um terceiro render em que a câmera percorre essa superfície, a mesma câmera que está em movimento e observando o vírus e o reflexo, tá? Então, um terceiro render requer aqui, olha, mais uma vez, copiar, copy e paste. Nesse merge eu renomeio para refração, tá? Vou renomear como refração, ok? Só para distinguir, tá? Um do outro. Vamos colocar esse shape aqui. Vamos colocar a câmera aqui, ok? E esse render a gente desabilita o lighting dele e aí a gente consegue ver o chão aqui, tá? Então, vou desabilitar essa vista por um momento, ok? Então esse chão aqui, ele está sendo observado pela câmera, ele tá assim, sob o efeito também do movimento de câmera, que ela está se conectando aqui, ok? Então esse é o resultado. Essa superfície, ela precisa agir sobre a camada de reflexos, tá? Então talvez ela não precise ser tão grande assim. Então a gente pode diminuir um pouco, talvez, tá? Eu acho que talvez aqui, né, 16, 17 unidades aí de tamanho, né? E agora esse render ele vai atuar sobre um nó aqui chamado de displace, tá? Então voltando aqui, ok? Então aqui, olha, na linha aqui de pós-produção, né? Na linha de pós-produção do reflexo, a gente acrescenta uma ferramenta Warp Displace, tá? Esse displace é comandado por essa imagem aqui, tá? Esse render. Então vamos colocar aqui, ok? Vamos colocar aqui um Color Corrector. Então Tools, Color Corrector, ok? Vamos melhorar um pouquinho aqui, um ganho nele, um pouquinho o contraste, a luz e o contraste dele, né? Vamos aqui, olha, ganho e gama, né? Aqui, olha, contrastar melhor. Vamos voltar um pouquinho no tempo aqui para a gente ver aqui, um pouquinho mais forte aqui, tá? Então agora, olha, essa imagem ela regula o displace, tá? Olha, quantidade de refração. No momento, a refração é do tipo radial, ok? Vamos optar por X e Y, ok? E aqui ele vai utilizar os canais R e G, Red e Green, da imagem, tá? Então vamos observar. Aqui, olha, o canal Red da imagem, vamos lá, vamos puxar, ok? Esse canal vai fazer a refração horizontal em X, né? Olha, como ele está empurrando, olha, ele está empurrando numa direção, né? Esse offset eu trago ele de volta pro mais próximo pro original, né? Ele retorna aqui um pouquinho, olha. Vamos desfazer aqui, olha, Ctrl P. Não, minto, né? É desse lado aqui.
Então, olha, vamos desabilitar Ctrl P, olha. E vamos ver, esse offset então ele traz mais para o ponto original, muito aqui, ó. Mais ou menos aqui, tá? Então esse offset ele regula, ele é uma opção para você ajustar o deslocamento aqui da refração. Que se a gente trabalhar aqui na refração em Y, né? Ele também começa a puxar na vertical aqui a refração, né? Mesma coisa o offset aqui. Mas não creio que seja o caso de utilizar esse eixo aqui, tá? Então vamos zerar os dois. E esse spread aqui, esse spread aqui é interessante, ó, torna a refração um pouco mais líquida, né? Creio que seja esse o resultado final, né? Para refração. Preciso fazer uma revisão aqui. Tem um detalhe que passou batido e precisa ser revisado agora, tá? Aqui, essa imagem que eu peguei para trabalhar com a refração, tá? Ela foi aplicada num plano, ok? Mas esse plano, essa superfície, deixa eu retirar aqui a imagem aplicada, né? Essa superfície, eu precisei escurecê-la, olha, para ela contrastar com o corpo do vírus, no momento em que eu estava animando o vírus, né? E essa porcentagem aqui de luz, esse cinza, ele afeta a imagem que entra nele. Então, voltando aqui, aplicando aqui novamente, se eu coloco o material em 100% branco, a imagem que está sendo aplicada nele passa a ter 100% de intensidade também, ok? Então vamos a isso. Então essa é a situação correta para se aplicar uma imagem num objeto, né? Então no material a imagem tem que estar 100% com a cor branca aqui, né? E agora, como nós acrescentamos um color corrector aqui depois do render, né? Um color corrector, antes a gente estava com essa situação, né? E aí acrescentei esse color corrector para fazer um ajuste, né? Então agora esse color corrector a gente precisa ver se realmente é o caso dele estar aí, né? Talvez sim, né? Vamos contrastá-lo aqui, né? Mas em outro nível de intensidade.